Ok. Espera aí, está aqui mais gente, admitir. Está a entrar às pinguinhas. Ok. Já está a gravar? Ok. Bem, malta, boa noite a todos e mais uma vez obrigado a todos que estão aqui presentes e a uns que ainda estão a entrar e vão entrar certamente. Também agradecer ao Bruno por ter aceito o nosso desafio. Apresentando o Bruno é fisioterapeuta, também é pós-graduado em Strength and Conditioning pela Faculdade de Motricidade Humana e está a acabar o mestrado também na Faculdade de Motricidade Humana em treino de alto rendimento. É fisioterapeuta em clínica privada, na Clínica Pedro Malta, certo, Bruno? É isto? E na Intrafísio. E na Intrafísio, exatamente. E é também fisioterapeuta e treinador assistente de Strength and Conditioning na Federação Portuguesa de Remo. Hoje vem-nos palestrar sobre o exercício e o treino ao dispor do fisioterapeuta. Portanto, Bruno, passo-te a palavra, começa quando quiseres. Ok, obrigado, Gustavo. Primeiro, boa noite a todos e espero que se encontrem todos bem, juntamente com as vossas famílias, se possível. Depois, obrigado por estarem aqui, tendo em conta que devem haver mais, se calhar, 100 ofertas de, de webinars e de partilhas de conteúdos hoje em dia, e ainda bem, porque a malta fica impaciente de ficar em casa só a ver a Netflix e a ver TikToks, e ainda quer manter alguma ligação com projetos, com temas que gostava de aprofundar e que nunca tinha tempo, e agradecer também ao Gustavo o assumir desta iniciativa, que tem trazido excelentes palestras, excelentes conversas, e basicamente é isso que eu pretendo que aconteça aqui hoje. No fundo, o que eu fiz foi uma apresentação cheia de erros sobre este tema, e eu gostava de, à medida que for trabalhando, que for falando, fossem apontando esses erros ou as coisas que não concordam ou que não entendem. Ou seja, não me faz sentido estar a avançar durante a apresentação sem haver questões, sem debatermos um bocadinho ali o tema. No final, questões que não tenho sido abordadas, até porque eu não pretendo alongar, e este tema tem pano para mangas em N vertentes diferentes. Podemos então abrir uma discussão mais aberta, mas até lá gostava que isto fosse uma conversa em conjunto, qual o Gustavo estará mais próximo porque é um bocadinho moderador, e eu vou apresentando os temas e vamos falando sobre eles. Assim, vou só fazer aqui a partilha da tela. Ok, acho que estamos, por isso vamos começar exatamente porque será a ementa. Sei que acabaram de jantar, pensei nisto como fosse uma sobremesa, e aí, isto saiu. Ok. Como se fosse uma sobremesa, e dividi isto sobretudo em três partes. Primeiro, as variáveis que influenciam a ação muscular, sobretudo porque é aquilo que nós vamos manipular durante o exercício ou acompanhar o exercício dos nossos utentes, dos nossos pacientes. As variáveis ou os ingredientes, a forma como nós manipulamos e que influências têm no output final, na sessão e nas adaptações que nós vamos criar, fisiológicas, psicológicas, tudo o que for, todas as dimensões que resultam da ação do treino e do exercício. E no final, o que é que difere e como é que o fisioterapeuta pode usar os princípios fisiológicos do treino para entregar uma sessão que tenha mais conteúdo e que no futuro crie outputs bastante positivos no processo de reabilitação. Assim, começando pelos primeiros, tal como isto é o beabá que vem em quase todos os livros que falam de treino, mas por alguma razão, porque cada uma destes temas que eu aqui apresento, e se calhar não estão todos, sim, de certeza que não devem estar todos, são
coisas que influenciam, que são resultado do treino e que podem ser influenciadas pelo treino e que, por sua vez, influenciam outputs de performance ou mesmo de reabilitação. Começando pelas primeiras, por exemplo, as musculares. A área de seção transversa é só a variável mais importante na produção de força máxima por um músculo ou por um grupo muscular. Depois, o ângulo de penação vai dizer muito sobre como é que está a ser transmitida a ação das fibras musculares em relação aos pontos de inserção. Os tipos de fibras, o que é que está dentro do músculo, que tipo de, aqui do tipo de fibras temos fibras de alto calibre, de baixo calibre no ponto de vista neural e também depois as vias energéticas que elas utilizam preferencialmente. Umas muito mais resistentes à fadiga, outras menos. Depois, nas leis da física, porque nenhum de nós mexe sem, por muito que a gente queira, não as consegue vencer nem dobrar. Por isso, a forma como nós utilizamos a biomecânica ou o nosso corpo se rege pelas leis da física vai influenciar muito aquilo que se pretende de um exercício. E alavancas, aqui nem estou a falar de alavancas, estou a falar das grandes unidades, mas a noção de alavancas, a noção de braço de força, tudo isso são muitas das vezes aquilo que são as nossas progressões e regressões quando estamos a falar de exercícios, aquilo que nós mudamos o exercício e o output que sai de maior fadiga ou de menor fadiga ou mais dor, menos dor, se bem que isso é um bocadinho dúbio, mas não percebemos bem porquê, porque se calhar passamos de algo biomecanicamente favorável para algo com uma biomecânica bastante desfavorável e não percebemos bem porquê. Ele estava com carga extra e agora está com peso corporal e está todo arrebentado, mas porquê? Ok, faz sentido estudar a força-comprimento, a relação força-comprimento no que diz respeito à ação muscular, faz sentido estudar o que é o trabalho, o que é a potência, o que é a relação da força-velocidade ou força-tempo. E vamos ver mais à frente como é que isso nos pode ajudar um bocadinho a organizar outros conceitos. Mais do que dizer como é que devemos trabalhar. Depois, só focando na parte neural, pronto, aqui é outro mundo, só aqui podíamos se calhar estar até o final do final da quarentena, sobretudo com o que se tem descoberto nos últimos tempos da influência do sistema nervoso central e da sobreposição dele em relação à importância que tem sobretudo para a performance, e nem vou falar do ponto de vista da dor crónica, porque ainda ontem tivemos uma palestra do João Santos Neto e da Maria João só sobre isso. Portanto, só para finalizar, em relação aos bioenergéticos ou às vias energéticas, deve-nos ajudar a pensar, devemos pensar nelas sobretudo como, tal como a reserva do nosso carro, mas é como se o nosso corpo já fosse, não é híbrido, mas para aí híbrido de N fontes energéticas, como se ele tivesse elétrico, gasolina, gasóleo, ainda uma mistura quaisquer lá pelo meio, são para aí N fontes energéticas e todas elas têm elas funcionam sobretudo ao mesmo tempo, isso é a primeira coisa, não existe agora é só isto, depois aquilo, depois o outro, elas funcionam todas ao mesmo tempo, mas têm falências diferentes, enquanto umas duram pouco, outras vão durar mais. E tal como um elétrico ou um híbrido, enquanto ele tiver um motor, por exemplo, simplificando, enquanto ele tiver um motor elétrico cheio de carga, se calhar é um carro com 300 cavalos e com um ano de 0 a 100 espetacular. A partir do momento em que fica sem motor elétrico, em que se calhar fica só com diesel, que é 1000 vezes pequeno para o peso que aquilo tem, passa a ser um charuto. Pronto, e aí isso ajuda-nos já a perceber o porquê de entender vias energéticas para um fisioterapeuta que se tendo em conta que ele vai ter uma sessão de trabalho que vai querer maximizar ao máximo o output que cria a partir daquele atleta recuperável. Ok. Saltando já para o conceito da função neuromuscular, todos estes mecanismos, todos estes conceitos vão um bocadinho ajudar a perceber porque é que, à medida que as velocidades de contração mudam,
a força, a saída de força pelo músculo é diferente. E isto baseia-se no quê? Baseia-se no modelo antigo, do início do século XX, de Hill, em que ele mediu numa fibra em laboratório, estimulada, a influência da saída de força quando estimulada a diferentes velocidades. E a partir daí foi fazendo um pontinho no gráfico e começou a chegar à conclusão que existia uma relação hiperbólica da saída de força à medida que a velocidade da contração mudava. Ok, se nós realizarmos isto, então uma contração com aceleração zero, com velocidade zero, ou uma contração máxima, será aquela que será um bocadinho o ponto central no gráfico e vai-nos dizer qual é a máxima, normalmente chama-se a máxima MVC, Maximum Voluntary Contraction, e de um certo músculo, e a partir daí, à medida que nós temos uma ação dinâmica, ou que existe movimento, por mecanismos inibitórios e de perda de eficiência, sobretudo a nível dentro do músculo, essa força é cada vez menor, mas a velocidade vai aumentando. Acontece o inverso, excentricamente, porque, felizmente, nós temos mecanismos inibitórios no processo da nossa contração muscular, senão rebentávamos em 2 tempos, e excentricamente suspeita-se que a tentativa desesperada, porque excentricamente nós estamos a forçar o músculo a alongar contra a contração, portanto a tentativa desesperada de o músculo não ceder a esse movimento e não se lesionar, vai despoltar mecanismos muito mais reflexos que conseguem uma saída de força maior nesse tipo de contrações. Ok. E porquê é que isso nos interessa? Então, nós vemos, se abrimos o Instagram e vemos malta que trabalha com treino, vemos movimentos isométricos, ponto. Vemos movimentos com bastante trap bars, ou barras hexagonais com bastante carga. Vemos bolas medicinais. Vemos saltos para pés, vemos quedas, vemos aterragens, vemos sprints, vemos... Ok. Mas muitas vezes, depende, vemos combinações disto dentro da mesma sessão. E nós, físios, por exemplo, podemos nos encontrar, consoante quem for o nosso utente, mas imaginemos numa reabilitação de uma lesão muscular. Podemos nos encontrar no momento em que o nosso atleta, que devido ao infortúnio que teve, atleta ou paciente, o infortúnio que teve uma disrupção agora falta uma palavra, da homeostase, sobretudo naquele grupo muscular. O que levou, após ou quase imediatamente, a uma diminuição da capacidade de produção de força daquele músculo. Não quer dizer que o atleta não tenha, por exemplo, não demonstre iguais níveis de força consoante a lesão em certos movimentos complexos. Porquê? Porque nós temos uma espetacular capacidade de compensação. Até certo ponto esse pode ser falível. Mas se estivermos a analisar aquele conjunto de fibras do bíceps femoral que se lesionou, e efetivamente, se nós conseguíssemos isolar o seu efeito, ele perdeu força. E a melhor maneira, do treino, a melhor maneira de conseguirmos influenciar esse reganho de força é tentar subir o trajeto desta curva, que representa um bocadinho, que pode até representar em parte o comportamento dessas fibras musculares, que ao haver a lesão, é como se toda a curva quebrasse. Então o nosso primeiro objetivo para restabelecer pelo menos o estado anterior seria elevar essa curva. Nós podemos, grosseiramente, o principal objetivo vai ser aumentar a capacidade de produção de força dessa fibra.
E para isso, trabalhar para força máxima, e podemos depois discutir o que é isso, trabalhar para força máxima será o go-to em primeiro lugar. Mas depois podemos chegar a um ponto em que queremos tocar em várias zonas dessa curva, estimular essa fibra a velocidades diferentes, de forma que exista um efeito em cada uma delas e isso ajudar a curva a subir e a facilmente restabelecer a normalidade que existia antes, ou até tentar manipular a mesma para e aqui entre aspas, um perfil ótimo para o atleta e para a função do músculo em si. A forma como eu aqui apresento é um bocadinho como a partir da fase isométrica, que está a branco, se representam as diferentes formas de treino, sendo que tentativas de um RM, aqui estamos a falar de 3 RM, está mais acima que 5 RM, que 5 repetições máximas, que 10 RM e por aí fora. Ou seja, o movimento com essa carga e o movimento, por exemplo, a 30% de um RM, um agachamento com salto, ou até abaixo disso, uma bola medicinal, se analisarmos isso, iria representar isso. Agora, qual é o problema? E existem vários problemas em nós generalizarmos. Isto funciona muito bem se nós estivermos a pensar só isso e apenas na fibra muscular em si, ou naquele conjunto de fibras. A partir do momento em que saímos para movimentos multiarticulares, ou seja, em que a fibra é influenciada por dois eixos de rotação, em que entramos para movimentos com alta complexidade. Este modelo não vai explicar diretamente como é que isso vai acontecer. Agora, eu estou a apresentar isto aqui porque nós, enquanto físios, temos muita dificuldade, às vezes, em arrumar certos conceitos simples e em perceber porque é que deve ser feito, ou qual é o motivo de algo ser feito daquela maneira e porque é que aquilo conjuga porque é que na mesma sessão faz sentido conjugar certos métodos, ou às vezes, naquele momento, os mesmos métodos pode ser uma estratégia não muito produtiva e porque é que certos métodos ou certas ferramentas se organizam em certa ordem ou não. Ok. Alguma dúvida? Como comecei a falar, pronto. Gustavo? Não tenho estado atento ao chat, confesso. Não, no chat não tem nada. Acho que era importante falarmos aquilo, também discutimos um bocadinho, que, como tu disseste, a curva foi por causa de estudos em fibras isoladas, mas mais do que uma curva, o que se tem visto é que o perfil de força-velocidade é uma reta, correto? Pronto. Que aí está. E outra coisa que também falamos, que acho que é importante, é que em termos de dar o nome de força-velocidade, eu acho que não é o mais correto, no sentido em que acho que o gráfico é mais de carga-velocidade. Isto porquê? Porque eu, se faço um teste de RM, teoricamente é o topo da curva, e faço com a carga mais alta, ok? Eu produzo X força, X newtons. Mas se eu fizer um movimento, por exemplo, de weightlifting, de levantamento olímpico, eu vou estar abaixo, com carga mais abaixo, mas a produção de força que eu faço no chão é maior. Portanto, acho que a nomenclatura também devia ser uma coisa que devia ser corrigida, porque acho que é mais... Uma forma interessante de ver é a saída de força ou a saída muscular, por assim dizer. Aqui a curva não diz que movimentos têm mais força associada que outros. Diz da face concêntrica o que é que acontece no músculo. Claro, por exemplo, é simples. Quando nós falamos na parte mais da última parte da curva, onde já próxima à força baixa e uma velocidade altíssima,
muitas vezes é associado, por exemplo, aos sprints. É impensável pensar num sprint, ninguém consegue sprintar se não produzir uma força estrondosa no chão. Senão, como é que vai vencer a inércia do seu corpo quando já vai balançada a X metros por segundo? Como é que vai conseguir acelerar um corpo? É física na mesma. Se eu já tenho um objeto lançado e eu pretendo de acelerá-lo, eu para vencer a inércia causada pela massa e pela aceleração, eu tenho que criar uma quantidade de força que depois é transmitida juntamente com as forças de atrito, conseguir um atrito dessa tal ordem que me consiga balançar e acelerar ainda mais. Não é essa interpretação é que deves ter cuidado, isto mais aqui, mas novamente é importante falar isso, sobretudo se estivermos a falar num contexto mais desportivo e com uma grande transferência ou proximidade com a preparação física e com o treino. Se não estivermos a falar num contexto de clínica, interessa, mas lá está, a razão de eu ter trazido os erros foi porque ajuda-nos a perceber porque é que existem porque é que várias coisas se incluem na mesma sessão ou não, porque pode ser bastante discutido, porque em certas fases se calhar vão só concentrar numa e não me interessa. E já vamos falar, se calhar também falar um bocadinho sobre isso, sobre porque é que isto não é tão simples quanto isso, não se põe tudo e pronto. Mas aqui, este artigo, se alguém tiver algum interesse sobre isto, ou perceber, este artigo aqui em baixo, resumiu bastante bem. Aborda desde o modelo inicial, aborda as considerações ao longo do tempo, toca em quase todos os estudos que falam sobre isto e isto depois começa a entrar em alguma complexidade. Mas, resumindo, em relação a esta parte, perceber que ao longo, vários tipos de velocidades de contração ou resposta à carga vão produzir efeitos diferentes e vão influenciar positivamente, provavelmente, a saída de força. Trabalhar em vários aspectos pode influenciar positivamente a saída de força e a melhoria da condição e da capacidade muscular. Essa relação tendencialmente é decrescente, ou seja, com a saída de mais força a velocidade diminui e vice-versa. Agora, a forma como elas relacionam depende depois do que é que estamos a falar. Estamos a falar, por exemplo, de um movimento monoarticular, biarticular e da complexidade do mesmo, porque aí, em vez de ser uma curvilínea, poderá ser muito mais próxima a uma reta. Mas lá está. E já podíamos entrar aqui em discussões muito mais profundas. E isto porquê? Porque uma grande razão de este modelo não funcionar é porque nunca aborda a influência dos fatores coordenativos, nem a influência da memória de movimento, nem a influência da pré-conceção de movimento, todos os fatores do sistema nervoso central, que vão criar uma saída neural muito mais eficiente para um movimento complexo. Portanto, à medida que estamos a analisar, por exemplo, um agachamento, não é a mesma coisa que estar a analisar a curva força-comprimento numa leg extension. Nunca se pode analisar da mesma maneira porque são movimentos com complexidades completamente diferentes. E aí vai levantar outra questão, a questão da memória e dos padrões, que eu acho que aí pode ser uma grande, deve ser uma ferramenta nossa enquanto fisioterapeutas, do saber avaliar um padrão de movimento e saber ajudar a melhorar um padrão de movimento, criar uma cultura e criar umas estratégias educativas para quem nos procura saia, sobretudo se forem atletas, com uma boa base do que é que deve ser o trabalho deles, fora a extra modalidade, do que é que se devem preocupar, porque isso não é o principal, mas é uma das ferramentas principais para reduzir o risco de lesão. E começa exatamente aí, e começa exatamente a percebermos que pedir uma leg extension ou pedir um agachamento não é a mesma coisa,
e que se calhar há espaço para os dois. Porque não, exatamente porque desafiam e têm exigências e repercussões completamente diferentes. Ok, ficar na mesma com a ideia de que este artigo vale a pena ler, sobretudo para arrumar conceitos sobre, e não começar a estudar, e isto já era uma boa linha para terminar, que é estudem isto para vos ajudar a entender a complexidade da contração muscular, mas tenham atenção que isto não vai ajudar a criar um framework para o treino per si. Mas é, sem dúvida, uma boa maneira de começar. Ok. Isto é o... Seguindo em frente. Como falámos de excêntrica, isométrica, concêntrica, eu tentei resumir um bocadinho uma forma de, por exemplo, se nós quiséssemos haver uma sessão de fisioterapia, uma sessão num contexto de clínica e quisermos manipular o que é que vai sair daquela sessão. Então, o tempo que passamos em cada uma dos tipos de contração vai diretamente influenciar o que vai acontecer ali. Se nós estivermos a falar de um treino ou um exercício que tem uma... Ok, falemos de wall squat, falemos ok, que é só isometria. Ok, temos certas adaptações. Se estivermos a falar, por exemplo, de nórdicos, em que é sobretudo excêntrico, ou estivermos a falar de concêntricos, ok, podemos falar de jump squats sem contramovimento, temos outputs completamente diferentes. E aqui eu gostava, se alguém quisesse discutir, porque isto provavelmente tem coisas mal, são interpretações, e quando nós às vezes olhamos e começamos a pensar um bocadinho, pensar, ok, isto não devia ser assim, não é bem isto que eu quero dizer, e não se... Gustavo, achas que está aí alguém com alguma questão, ou aqui seria um bom momento de... No bate-papo não tem nada. Agora, acho que aqui é um bom tema. Se alguém tiver alguma intervenção a fazer, se concorda, se não concorda. Eu posso já dar aqui, por exemplo, um feedback, que é na parte da isometria. Tens ali e bem a ação analgésica com pontos de interrogação. Houve uma altura que se achou isso, e agora começa-se a perceber que na ação analgésica tem a ver mais com o que cada sujeito suporta, porque já se viu estudos em que a isometria foi benéfico, outros estudos em que a isometria não era tão benéfico, uns melhoravam com o concêntrico, uns pioravam com o concêntrico, igualmente no excêntrico. O que se tem visto é que o fator mais importante para uma analgesia de tendão é a sobrecarga progressiva, porque sabe-se que o descanso não é o que vai fazer melhorar o tendão, pode eliminar a dor, o descanso. Se for um jogador que está com overusing, se descansar a dor provavelmente vai melhorar, mas não o tratamos nem perto disso. Agora, o que é importante no caso do tendão, se estivermos a reabilitar um tendão em clínica, é perceber qual é o melhor impacto para o atleta, mas fundamentalmente é o princípio da sobrecarga progressiva. E aos poucos o tendão conseguir aguentar mais carga, porque é para isso que ele é feito, é para aguentar carga. Deixa eu só ver aqui, já temos aqui o bate-papo. Pedia às pessoas que o João Reis aqui deixou uma pergunta, que é: consideras que o trabalho concêntrico seja aquele que tem mais transferência para a prática desportiva? João, se puderes ligar o micro, acho que era mais interessante. É possível? Pode não ser possível. Sim, estão a ouvir? Ok, sim. Pronto, Bruno, a minha questão era pronto, de encontrar a pergunta, se consideras que o trabalho concêntrico seja aquele que tenha maior transferência, seja para o gesto esportivo, para o skill, digamos assim. Depende do ponto de vista que tu... Eu acho que depende muito do ponto de vista que tu estiveres a olhar para o gesto esportivo. Ok, vamos, sei lá, escolher um lançamento, um voleibolista no remate. Sim, quanto mais capacidade, quanto maior for o momento
em que ele bate na bola, e a capacidade concêntrica é discutível, por exemplo, porque aí o momento em que ele bate na bola acaba por ser uma ação quase isométrica. E a própria estabilidade que lhe é permitida é sobretudo pelo equilíbrio concêntrico excêntrico em termos de rotadores. E depois temos que entrar com o facto de ser um gesto, sobretudo, é uma cadeia cinética aberta, é um gesto em suspensão, sem pivô de apoio. Por isso, nesse caso, é uma das grandes... Eu acho que a capacidade concêntrica de rapidamente contrair e gerar uma grande aceleração é, sem dúvida, uma das mais importantes. Agora, aqui o que eu não queria era... Isto não é uma competição entre qual é que é melhor. Não queria tanto passar essa ideia. Mas sem dúvida que a concêntrica, na mesma coisa que acontece com o remate no futebol, não é o remate mais forte que é o que tem mais sucesso, não é? É o que aparece no timing certo. Agora, se formos a ver quem é que chuta com mais força, sim, a capacidade concêntrica também é importante, se bem que, apesar disso, se formos por aí, um gajo que fizesse powerlifting e que tivesse um grande agachamento e que mandasse uma grande patada, dava um grande remate, e às vezes a gente tem um lingrinho de 50 kg que o consegue fazer. Por isso a capacidade concêntrica tem muito que lhe diga. Mas isso vai um bocadinho de encontro ao que tu falaste antes, daquilo da força de velocidade, que é, tu podes produzir muita força em determinado movimento, mas isso não tem que ter transfer para o skill por todas as condições neurais, não é? Exatamente. A coordenação intramuscular. Isso é o perigo de pegarem atletas e dizer de pensarmos no contexto de trabalho em clubes ou num contexto de treino, de pegarem atletas e pensar que eu vou ajudar a ter mais performance se fizer uma análise segundo este conceito e simplesmente trabalhar sobre eles, descurando tudo o resto. Claro, vai ficar curto. Ok, agora a malta continuou e pegou bem com a questão do tendão. O tendão é sempre um tema espetacular para falar. E em relação à isometria... Sim, o Daniel e o João, se puderem entrar, era interessante o que estou a dizer. Se quiserem, era porreiro porque tenho estado aqui a colaborar e falar é mais fácil do que escrito. Estou aqui a tentar acompanhar. Pronto, o Daniel falou primeiro. Daniel, podes intervir, depois intervém o João. Boa noite a todos. Estão a ouvir? Sim. Essencialmente eu e o João estávamos a discutir apenas a robustez da evidência disponível, porque a isometria tem demonstrado efeitos apenas que são clinicamente significativos a curto prazo, mas a médio e longo prazo não é a estratégia terapêutica mais aconselhada, digamos assim. Ainda não existem estudos sustentados que verifiquem a robustez para o uso clínico benéfico. Acho que eu também, Bruno, acho que também podes, só uma sugestão, acho que interessante, muito bem o que estás a falar, acho que também, não acho que haja uma ação muscular mais importante, acho que pode existir por algumas questões que eu tenho estado a perceber, talvez o confundimento entre ações musculares e o transfer para a manifestação do tipo de força no gesto técnico, por exemplo. Sim. João, alguma coisa a acrescentar? Por favor. Não. Pronto, é só isso. Não, estou a gozar. Na verdade, e conhecendo dor, é nada plausível que vamos achar que a isometria é o Holy Grail. Agora, foi o que tu disseste, eu concordo com o Bruno, e tendo em conta a construção de carga para o tendão e os princípios de sobrecarga a que ela obedece, a isometria é uma excelente ferramenta numa fase inicial, quer pela putativa ação analgésica, quer pelo aumento da exposição e ganhos de stiffness associados, que são o início da exposição à sobrecarga gradual. É o tempo sob stress, sobretudo. É a estratégia mais fácil, porque reduzimos muitas variáveis que causam muitas vezes dúvidas em quem está no processo de reabilitação, que é controlar o movimento dinâmico. E é sempre mais fácil pensar no exercício, quanto mais lento ele for,
e então se for parado é muito mais fácil concentrar porque estamos no controle de tudo, ninguém vai lá nenhum, nada vai lá nenhum, é simplesmente manter a posição. Em termos de risco de agressão, tem uma concepção muito menor do que, por exemplo, um movimento isotónico ou, lá está, concêntrico, excêntrico. Bruno, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. A Mariana tinha uma... Sim. Eu já, é só... sei que há aqui gente que me falou que não está tão dentro do tema. Explica só a diferença do que é o yielding e o overcoming. Acho que ok. Pode haver gente com essa dúvida. Sim, o yielding é sobretudo um manter de uma posição. Por exemplo, eu pegar o meu telemóvel e a isometria de aguentar o meu telemóvel, tendo em conta que a massa do meu telemóvel é movível, mas é o manter uma posição, aguentar uma posição. A mesma coisa que acontece no agachamento na parede é um yielding. Agora, quando eu me predisponho a avançar contra um objeto inamovível à máxima velocidade, aí já vou tentar o overcoming. Por exemplo, se eu tiver uma prensa trancada e quiser empurrá-la com toda a minha força e medir essa força, isso vai ser uma estratégia muito de overcoming. Qual é a grande diferença? A grande diferença está na taxa de produção dessa força. Enquanto no yielding ela é muito progressiva e por isso a cariz em termos de reabilitação é mais ajustada, porque não vai começar por ser muito agressiva, vai ser suave, e à medida que a capacidade de recrutar aquelas unidades motoras que vão manter-me, aquela musculatura a trabalhar e manter-me na posição, vai-se diluindo, vai-se perdendo, eu vou entrando em fadiga e vou perdendo capacidade de manter a posição e dá dores horríveis. No overcoming, se eu tiver a medir a capacidade de produção de força, ela nunca vai ser se eu for bem feito e se for um indivíduo treinado, então eu rapidamente atinjo um pico que depois não consigo manter ao longo do tempo lá está, mecanismos inibitórios à contração muscular máxima. São estratégias completamente diferentes, o que muda é quando nós atingimos o pico. E ambas podem ser usadas em reabilitação. Normalmente quando se fala em analgesia para questões tendinosas, usa-se mais o yielding por ser mais suave e permitir uma maior progressão, porque simplesmente é progredir no tempo. Enquanto a outra nós teríamos que é mais difícil medir-nos, porque seria quantificar o output máximo de força produzida contra e para isto, por exemplo, contra formas de força. Outra coisa que o João referiu bem é tendão zero. Sim, a contração isométrica por si não tem tanto impacto, ou não tem impacto da mesma ordem que tem, por exemplo, a ação excêntrica. E lá está, a Mariana há bocadinho estava a falar que é dúbio. Depende, eu acho, isto é a minha opinião, eu acho que depende do que é que nós estamos a analisar quando estamos a analisar as contrações excêntricas, porque se nós estivermos a analisar a atividade neural do ponto de vista, comparando com a concêntrica, então é claramente menor, porque é um mecanismo de contração que existe sobretudo por mecanismos de autopreservação. Então, será tanto mais agressiva quanto mais rápida for a ação. E como é tão rápida, vai depender muito mais de ações intramusculares e ou até mesmo medulares do que de mecanismos corticais com uma ação concêntrica que normalmente tem uma concepção pré-movimento e surge num contexto de resposta a esse movimento ou a esse estímulo. A contração excêntrica serve sobretudo são os nossos travões automáticos, que depois, o que nós fazemos quando treinamos para ela, vamos afinar essa resposta. Porque se eu saltar de uma caixa, se eu fizer, e eu adoro ver aqueles treinos, não sei se vocês já viram, do Gunther dos anos 90. Sim. É lindo ver aquilo, porque é literalmente o gajo é um animal. E essa componente excêntrica é muito mais alta e é altíssima. Se nós estivermos a pensar num drop jump, numa queda de uma altura mais alta, de uma caixa, de um banco, que seja, que depois
podemos discutir a influência dessa altura na carga e na resposta, mas sem dúvida que a queda de uma altura alta vai produzir uma contração excêntrica em quase todo o corpo, mas sobretudo nas primeiras articulações que está no pé, que é o pé, o joelho e depois a anca. Aí o tendão de Aquiles vai ter que suportar forçosamente muita carga. Ok, portanto, esse tipo de contrações precisam de uma atividade neural, e a atividade neural que responde mais rapidamente será algo mais local e não tanta influência central. Eu arrumaria dessa maneira, mas deixa eu ver o que é que disseram mais. O Bernardo falou. Bernardo, queres entrar aí e explicar o que estás a falar? Sim. Boa noite. Bruno, eu queria te perguntar, tu falaste em relação aos exercícios, aos isométricos de Eldon, Sim, estou a ver, sim. que seriam exercícios mais suaves. Eu queria perguntar se haveria alguma diferença, porque eu posso fazer exercícios de overcoming em que não esteja a fazer ao máximo da minha intensidade. Ou seja, posso, por exemplo, pedir, se tiver, por exemplo, uma plataforma de forças, pedir que a Trabalhar pessoa a percentagem do tenha um máximo. determinado nível de força. Eu queria saber se existe alguma literatura ou se vês alguma diferença nos dois tipos de isométricos em termos neurais, por exemplo. Aí o que estás a falar será sobretudo a percentagem de variação, porque o Yelving pressupõe-se teoricamente um contínuo. Quando falas de overcoming, e eu estou a pensar alto, Sim. não tenho uma resposta preparada para isso, e é por isso é que eu pedi que a malta falasse, porque é exatamente este tipo de questões que nós temos de trazer. Quando nós fazemos, por exemplo, força contra um objeto inamovível e tiramos o máximo, ok, isso é o 100%, e depois trabalhamos a 50% ou 60% ou por aí fora, estamos sobretudo a graduar a forma como estamos a tentar monopolizar a saída de força naquele padrão e naquele ângulo. Do outro lado, nós estamos simplesmente a aguentar aquele padrão e aquele ângulo ao longo do tempo. Podemos dificultar e tornar esse tempo mais curto, ou essa janela temporal mais curta, se formos para menor vantagem biomecânica. Quanto maior vantagem biomecânica, maior, lá está, no wall squat, quanto mais baixo tivermos, menor vantagem biomecânica temos, e portanto menos tempo lá vamos estar, e isso é quase igual para todos nós. Se estivermos mais altos é sobretudo mais fácil. As duas estratégias, lá está, desse ponto de vista, eu concordo que podem ser as duas usadas, mas a dificuldade é perceber quanto é que é a percentagem do overcoming que é seguro, porque a própria vai estar enviesada por todos os mecanismos de proteção resultantes da resposta à dor, e vai depender muito da resposta pessoal de quem é o utente que temos à frente. É mais difícil, eu acho, pessoalmente, é mais difícil de controlar. Não é que não seja uma estratégia a usar, é mais difícil de controlar, mas depende de quem é que é o nosso utente. Se o nosso utente já for alguém com uma grande consciência e que perceba claramente que existem vários níveis de intensidade e consiga manipulá-los, então sim, utilizaria os dois, porque o overcoming poderia-me ajudar a estimular eventualmente a taxa de produção de força de uma maneira precoce e aquém de causar desconforto ou dano. Sim. Obrigado. Ok, seguindo. Acho que agora já não tens mais perguntas. Ok, então vamos avançar, malta. O que é que Siga, acho que sim. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. E Carlos? Já passou quase uma hora. Ok. Então, isto a partir de agora as coisas começam a ser menos gerais, começam a ser mais práticas. Agora estamos a falar da questão da intensidade, a escolha da carga, que quando falavas, e a razão de estar aqui não foi completamente ingênuo, quando falavas da relação da força-velocidade ou carga-velocidade, também tem muito a ver com isto. Trabalhar com uma intensidade de 80% ou 30% vai reproduzir coisas diferentes, tendo em conta
um princípio, que é levar à falha, ou intenção máxima. Se nós estivermos com 30% simplesmente a ver o comboio a passar, produz uma coisa. Se estivermos com 30% a tentar mover aquilo à máxima velocidade, então estamos a conseguir estimular outra. Agora, nenhum método é unicamente específico para trabalhar certa característica, força, potência. Da mesma maneira que não temos, isto, pensem com o paralelismo, que as nossas fontes, as nossas vias energéticas trabalham todas ao mesmo tempo, estes fenómenos acontecem todos ao mesmo tempo. Agora, podem ser suboptimais ou subotimais. Isto quer dizer o quê? Quem é que é o nosso utente? É alguém que nunca treinou na vida, então se calhar qualquer carga que eu, se quiser, ok, vamos fazer testes de potência, vamos fazer testes de força máxima, teste de resistência, e atiro um exercício ao ar. E passado 6 semanas, 8 semanas vou medir esses testes. O gajo provavelmente melhorou, não foi específico, agora melhorou em todos eles, porque eles são inseparáveis. A questão da hipertrofia com a força tem uma relação bastante direta a certo ponto. A questão da força com a potência, aspas. A questão da endurance já... Ok, eu aproximo muito mais da hipertrofia, porque a hipertrofia é muito mais sobre o tolerar volume e o tolerar carga, e isso também tem o seu quê de endurance, mas a força e a potência claramente sim, muito próximas, e a hipertrofia na mesma cama. Ok, quando nós conseguimos trabalhar com intensidades relativamente altas, e aqui a importância do trabalho de alta intensidade continua a ser o que tudo indica, a forma mais direta de tocarmos em todas as casinhas e conseguimos aumentar a capacidade naquele movimento. Mas, para o conseguirmos fazer, temos de ter condições. E eu acho que, mais do que referenciar isso, é referenciar a importância de termos condições para fazer. Porque se queremos fazer um bom trabalho, então, numa fase inicial, perceber quem é que é a pessoa que está à nossa frente e que background e que tem. Se estivermos a trabalhar, isto, lá está, quando estamos a trabalhar com carga externa, se vamos para trabalhar com carga externa, então escolher a carga ideal é normalmente a primeira questão. Mas trabalho para quantas? Trabalho para 5, trabalho para 6, trabalho para 10, repetições máximas, atenção. Porque depois temos várias estratégias para conseguir manipular isso. E se entrarmos em métodos avançados, com clusters, e com os clusters conseguimos manipular muito o volume e a intensidade que trabalhamos. Mas quando pensarmos numa perspectiva muito mais básica, do início de um processo de trabalho de força, para alguém que nunca treinou força. Então, nós sabemos que, sobretudo, o primeiro que vamos querer é aumentar a capacidade de tolerar trabalho naquele movimento, naquela pessoa. Não pela musculatura em si, mas tudo que está à volta. Estruturas estabilizadoras, coordenação, concepção do movimento, o saber corrigir, o saber trabalhar com a fadiga, porque no início todas as estruturas vão entrar em fadiga mais precocemente, porque não existe tanta coordenação intermuscular, e então existe saída de energia a torto e a direito por todos os segmentos, tudo mexe. A partir do momento em que aquilo começa a rotinar, a ordem, a ação voluntária é muito mais coordenada, o movimento sai de forma muito mais fluida e mais eficiente. Portanto, temos menos perda energética desnecessária. O que se vai reproduzir diretamente é mais repetições. E sem entrar ainda em hipertrofia. Agora, se continuarmos a desafiá-lo depois disso, por aí fora, ao final de algum tempo já vamos conseguir ter adaptações estruturais que, ao fim de muito tempo, nos podem dar segurança de aquela pessoa tem tempo suficiente, tem marcas suficientes para começar a pensar em trabalhar para cargas altas. Onde é que se pode fazer aspas nisto? Se conseguimos criar condições,
porque tudo depende do que é que são 5 RMs num agachamento completo. Isto, como dizem os americanos, chest to breast. Isso é uma coisa. Agora, 5 repetições, por exemplo, mais simples, numa trap bar, no movimento de uma trap bar, ou movimento no hip thrust, são movimentos tecnicamente não tão complexos. Então, se calhar, esse caminho poderá ser arrepiado. Isto falando só em movimentos bilaterais. Não faz tanto sentido pensar nos unilaterais neste contexto da força máxima pura, mas já vamos falar deles também um bocadinho. Okay. Aqui ainda não há questões, mas se entretanto surgirem... Se houver alguma coisa no bate-papo, eu vou-te dizendo, não te preocupes. Okay. Aqui, o que é que eu queria... Ao que aparenta, em termos de percentagens, vale o que vale, mas a 50% do RM teórico e de vídeos não treinados manifestam ganhos significativos de força num programa acho que há 12 semanas e acima de 80% parece ser o ideal para maximizar os ganhos de força. Mas isto é um contínuo e sobretudo o que eu gostava que ficasse aqui é exatamente isso. A escolha da carga não pode ser só por um fator. Deve ser por muitos fatores e perceber que a escolha da carga é específica. Eu posso ter 2 utentes diferentes e com a mesma lesão e com coisas muito semelhantes e começarem partes completamente diferentes. E eles estão os dois com 20 dias pós-lesão, com a mesma lesão, e começam em fases completamente diferentes exatamente por esse todo background que é diferente. E aqui o background de treino conta muito. E se nós, quando pegamos no atleta ou no utente fragilizado e num contexto de reabilitação, começamos a criar este ambiente de preparação, de continuidade de trabalho, de disciplina, mais à frente, quando estes efeitos da coordenação, quando eles se virem a fazer o que faziam 10, fazem 15 ou 20 e ganharam o direito de subir a intensidade, de ir para intensidades mais altas, então se calhar o vai sair dali da reabilitação é aquele caso de entrou com um joelho empenado e saiu uma máquina, começa a criar uma baseline bastante boa, exigente na mesma, mas sem saltar etapas, sem nem querer saltar logo para as altas intensidades, porque são elas que nos dão os maiores outcomes. Em malta não treinada não precisamos. Ok. Seguindo. A outra relação, o volume. Falamos de intensidade da carga, aqui a relação do volume. O volume é a grande parte, juntamente com a intensidade, mas aqui eu considero que o volume é a grande variável para diz respeito à periodização de quando fazemos certos tipos de trabalhos. Quanto maior for o volume de certa sessão, à exceção de sessões que têm uma grande sobrecarga de componente neural, por exemplo, pliométricas, quando estamos a falar de treino de força, mesmo com resistências externas, o volume da ação uma ação de maior volume vai implicar uma maior necessidade de recuperação e é a variável com maior relação com os ganhos de hipertrofia. Ou seja, sobretudo pode ser um bom indicador da capacidade de trabalho quando pensamos que o mecanismo principal motivo, o principal se for um mecanismo de ação na hipertrofia tem a ver com a maximização da capacidade de utilizar diferentes unidades motoras e a capacidade de produzir força a partir delas. Ou seja, maximizar a capacidade de trabalho do músculo, não de uma só contração, mas em várias. E para isso nós temos um misto de força máxima com um misto de resistência. Isso é que cria um músculo que consiga manter-se em trabalho e aí, por isso é que muitas escolas de bodybuilding defendem o tempo, a importância dos movimentos lentos e o tempo sobre tensão, porque é uma forma de maximizar o impacto mecânico e o stress sobre o músculo e obrigá-lo a desenvolver estratégias para tolerar ainda mais impacto e crescer ainda mais por fora. Esse crescimento depois já entra um bocadinho com os mecanismos de anabolismo e catabolismo, não é tanto essa ideia que eu queria trazer aqui era a importância do volume, de quantificarem o volume, de perceberem
que uma sessão de 3.000 para os mesmos movimentos, e aqui se calhar eu normalmente em volume considero sobretudo os movimentos com cargas externas. Por exemplo, se eu estou a trabalhar com peso morto com alguém, perceber como é que eu estou a trabalhar com, sei lá, peso morto e um agachamento unipolar, perceber como é que eu estou a conjugar o volume desses dois grandes desses dois movimentos e o que é que impacto é que isso vai ter, porque se eu tenho um conjugado de 10.000 ou 15.000 ou 7.500 não tem nada a ver uma coisa com a outra, e o impacto que isso tem vai ser completamente diferente naquilo que é o dia a seguir, mas lá está, também depende fortemente do que é o background de quem lá está. Qual é a exposição que ele tem àqueles movimentos, qual é a exposição que ele tem ao volume, o volume básico de treino dele antes era alto, então provavelmente ele, ao quebrar, ao lesionar-se, não vai descer tanto como alguém que nunca tinha um volume zero. Eu acho que continuo a dizer que os utentes mais difíceis, entre aspas, são os utentes de volume zero, os utentes que não tinham uma base de treino, seja ele qual for, nem que seja correr, pelo menos tem volume em corrida. A questão aí é o volume em esforço. É uma boa indicadora da tolerância ao stress. Pronto. Aqui, importante salientar isso, este quadrozinho amarelo salienta um bocadinho as variáveis que diretamente influenciam o volume. Há autores que quantificam o volume em diferentes planos ao longo da semana, que volume no plano frontal, volume no plano sagital, mas sobretudo no plano frontal. Por exemplo, com movimentos que só desafiam nesse plano. Há autores, os ângulos de ação, por aí fora. Aqui temos muita coisa a falar e não quero deixar isto ainda mais longo do que já está. Temos que 1 hora. Ok. A não ser que se há uma coisa vão-me dizendo no chat, relativamente aos bilaterais e unilaterais. Para trabalho de força, por alguma razão, os powerlifters não fazem unilaterais, não é? Porque os movimentos bilaterais são os que permitem a maior mobilização de uma carga maior. Agora, no que diz respeito ao aumento de força, ambos são estratégias ótimas ou boas. O que é que eu defendo a utilização conjunta. Agora, aqui em relação ao quadro, não acredito que esteja totalmente certo, isto é simplesmente uma coisa que eu pensei e que podia ser uma boa forma de apresentar, entre aspas, em tribunal, os prós e os contras. Imagina, temos duas fações, uma defende só bilaterais, outra só unilaterais, e se calhar no meio é onde está o segredo de um trabalho mais robusto. Aqui, resumidamente, os bilaterais são provavelmente os mais complexos, porque são os que têm mais possibilidade de estratégias compensatórias e, portanto, têm mais liberdade. Os unilaterais são, teoricamente, movimentos mais complexos pela estabilidade e não tanto pela execução, porque têm tendencialmente como a instabilidade associada porque a base de apoio é assimétrica ou é sobretudo assimétrica, porque o engraçado, por isso que eu estava a dizer que estava cheio de erros, é que, por exemplo, o Bulgarian Split Squat não é, por exemplo, um exercício unilateral, é um bilateral, mas assimétrico, porque ele tem os dois pés apoiados. Mas isto era só um à parte. Não é um puro unilateral, é isto que eu queria dizer. Se calhar um peso morto a uma perna é unilateral. Agora, todas as outras são variações. Quando eu falo em bilateral, falo dos bilaterais clássicos simétricos. Unilaterais, aqui estou a incluir os assimétricos. Ok. Aqui, falar outra vez da importância dos ingredientes. Lá está. Voltando outra vez às vias energéticas, não faz sentido, no final de já ter meia hora de trabalho, com algum volume de intensidade, ir procurar, se a ideia é tirar, criar sobrecarga e criar as maiores adaptações possíveis. Começar por
por trabalho em algo que tem maior taxa de fadiga e uma maior saída de trabalho abrupta, como é a potência e a força. E isso acontece em movimentos, sobretudo, multiarticulares. E esses são, teoricamente, a nossa principal prioridade, então esse tem que vir primeiro, e o nosso principal objetivo é preparar quem os vai fazer para eles, e a partir daí sair simplesmente para ir voltando atrás. Quando tínhamos a força, a hipertrofia e a resistência, a força, a potência, a hipertrofia e a resistência, formas de trabalho que são mais que o sumo é literalmente resistir à fadiga, como é a hipertrofia e como é a parte cardio em si, então não serão tão influenciadas por ter trabalhado as outras antes como se fosse ao contrário. Portanto, a forma mais segura continua a ser, e por isso é que muitas vezes se vê o início com pliometria, com bolas medicinais, com agachamentos com salto, com forma, e depois passar se calhar para um grande movimento, para um movimento, o principal movimento para força máxima, e acabar com movimentos acessórios, e acabar com sistemas energéticos. É sobretudo por tudo o que já falámos, por vias energéticas, por ordens de recrutamento, por tudo isso. Agora, ok? Bruno, desculpa, se puder interromper, voltando ao slide que tinhas atrás, naquela questão daquilo que seria a programação de uma sessão de treino, ou seja, ficaste primeiro na potência, na força, depois na hipertrofia, no fim os sistemas energéticos. Eu queria-te fazer duas questões, que era: achas que isto faz sentido em todas as populações? Ou seja, se tivesses um atleta, um corredor de fundo ou meio fundo, não faria sentido dar esta parte dos sistemas energéticos primeiro, porque isso é que é a prioridade dele? Ou seja, sendo que a prioridade dele se calhar não é desenvolver a qualidade física da força, já que tu queres fazer um retorno à atividade, não faria mais sentido começares antes por aquilo que é a atividade dele? Esta é a primeira pergunta. E em segundo tens aqui a parte dos sistemas energéticos, referiste o cardio. Eu aqui penso que fará mais sentido se estivermos a falar em termos de capacidade aeróbia. Sim. Outros tipos de sistemas energéticos não faz sentido pô-los no início, porque é um bocado aquele trabalho de potência. Sim. Trabalhar sistemas láticos ou aláticos no início, trabalhar-os, agora perdi-me com a tua questão. Sim, é isso que disseste. Ou seja, se eu quiser trabalhar os sistemas anaeróbios, se calhar faz sentido trabalhar no início da sessão, certo? Porque não tem a tal componente da fadiga. Sim. Lá está. Mas estamos a falar aí eu acho que o conceito de supramáximo ou submáximo é interessante nessa divisão, porque as fontes energéticas esgotadas, por assim dizer, para a potência e para a força, vão ser sobretudo essas, anaeróbias. Portanto, se nós no final estamos outra vez a pedi-las, será um bocadinho estar a dar tiros nos pés. Agora, se no final estamos para que forme fontes muito mais aeróbias, que não foram tão tocadas durante o resto da sessão, então consegues uma ação muito mais robusta. Pronto. E esse foi uma boa achega que tu fizeste. Este cardio aqui, se nós depende, porque é difícil ter isto tudo dentro, eu acho, dentro da mesma sessão regularmente. Uma coisa é isto acontecer uma vez por semana, agora todos os dias acho que é um bocado perda de tempo, porque, e pegando outra vez na mesma questão, tens um corredor de fundo que está recuperado de uma lesão e que quer voltar ao seu desporto. E o seu desporto é sobretudo na base dos sistemas energéticos e estamos a falar de um corredor, então o sistema aeróbio mais importante. Lá está, se o sistema aeróbio é o mais importante, nada te impede de, com contrapeso e medida, de trabalhar toda e essa parte
depois, entretanto, também tenho a apresentação sobre a prevenção de lesões na corrida, em que abordava isso, a importância deste trabalho de força e potência para corredores, quando na verdade eles não têm, teoricamente, uma ação única de expressão máxima de força ou de potência, mas que a influência que isso tem no metabolismo anaeróbio, depois no output do motor e na carga do sistema aeróbio, pode facilitar esse retorno. Ou seja, aqui a força e a potência nesse corredor eu acho que vai entrar mais na economia da corrida e não tanto na substituição do treino dele. Agora, eu acho que aí pode já ser o nosso papel numa fase final de perceber como encaixar, porque aí já vai ser, sobretudo treino concorrente, puro. Porque trabalhar com a mesma coisa com remadores. Trabalhar com remadores, eu nunca, e tenho acompanhado, o Mário não deve estar aqui, o Mário trabalha com o Comitê, o Mário Ferreira trabalha com o Comitê Olímpico da China, e eles têm alguma coisa como 100 e tal atletas, e o trabalho de força num atleta de fundo a treinar dificilmente vai incluir algum trabalho de sistemas energéticos no final, porque ele já é planeado ao longo da semana de treino. E a mesma coisa deve ocorrer se estivermos a reabilitar já um atleta de fundo. Devemos perceber se existe algum cuidado com esse retorno ao treino dele, e o que é que ele está a tocar. Está a fazer rampas, que volume de rampas faz, está a fazer descidas, em que velocidades é que está a trabalhar, e perceber o que é que nós precisamos de lhe dar para contrabalançar e para tentar manter o mais equilibrado possível. Eu iria mais por aí. O Noro estava a falar de... Era isso que eu ia dizer. João, queres falar aí um bocadinho do que estás a escrever? Não, concordo convosco. A questão prende-se com se um corredor vai correr, ou seja, se vai praticar a sua modalidade e para praticar a sua modalidade precisa de correr. Sim. Ou seja, eu estava a dar isso como dado adquirido. Exatamente, é isso. Ou seja, a partir do momento em que ele vai fazer a sua modalidade, temos que perceber se é útil nessa mesma sessão incluir-lhe um treino adicional. Nesse caso, Sim. não me parece, dependendo do objetivo do atleta. Vocês estavam a dizer isso, e bem, eu tentei escrever no chat que quanto mais cedo na sessão, maiores serão os ganhos. Não vamos pôr o atleta a fazer a sua modalidade e depois mandá-lo para o ginásio, sabendo que os ganhos que vamos ter não vão ser úteis para o atleta, principalmente tendo em conta que muitas vezes, por exemplo, principalmente in season, que vamos ter que recortar volumes muito grandes para ter ganhos neurais, por exemplo. Eu estava a ter essa discussão, e isso com corredores ainda é uma discussão difícil, corredores ou no mundo, sobretudo do trail e da corrida, da influência deste tipo de treino mais virado para a força e para a potência para eles, porque a conversa vai sempre bater no mesmo da resistência, da endurance muscular, das 20 repetições e da necessidade de capilarizar ao máximo a parte periférica e as 20 repetições. Sim, eu posso entender isso numa fase eventualmente de início de época ou pós um destreino grande. Dentro da época, acho que estar a gastar essa energia a fazer 20 repetições de agachamento, mais valia estarem a fazer mais uns 50 km a correr, a fazer a sua modalidade e deixar o treino de força para tocar em coisas que eles não conseguem tocar a correr e que se calhar vão ajudá-los a correr mais rápido e a gastar menos energia. Ou seja, polarizar. E o que se tem visto em quase todos os desportos nos últimos anos é a saída do meio e a entrada nos polos. Ou seja, muito trabalho a alta intensidade, muito trabalho a baixa intensidade e QB nas médias intensidades. Os últimos esportes que normal que não abandonem, e ninguém está a dizer que eu tenho que fazer, mas os únicos esportes que estão a deixar fazer isso são os meios fundos e os fundos de corrida, sobretudo de corrida, de triatlo, pela grande necessidade, e aí entendo a grande necessidade de manter trabalho, e já entramos em parte de resistência, o trabalho nas zonas intermédias. Aqui com a força tendencialmente com o trabalho, com a malta que trabalha da corrida e das modalidades de fundo, eu costumo dizer, já fazes tanto volume,
o meu trabalho aqui é garantir que tu estás mais preparado para tolerar esse volume e que no momento em que alguém te estiver a apanhar e faltarem 2 km, tu ainda estou lixado, ainda tenhas o tanquezinho do nitro que consigas não deixar passar e se calhar até atacar uma descida, porque isso são os dois expressões puras da anaerobiose. E claro que nós com o treino de força podemos também estimular a parte aeróbia e aí quando entramos para o exercício de saúde é sobretudo isso. Mas agora quando falamos aqui em contexto de reabilitação e em contexto esportivo, então o nosso papel aí será muito mais de aliarmos a essa malta que precisa muito desse trabalho aeróbio e tocar coisas que eles normalmente não gostam de fazer, porque para eles é ficar ali a correr ou a agachar até... E quando se pede um esforço máximo, dá-me trabalho. Não sei, Ok, o Bernardo tinha outra pergunta, desculpa, Gustavo, o Bernardo tinha outra pergunta, mas eu acho que esta questão em concreto nem sequer se prende tanto com a disponibilidade energética, mas mais com o despendo neural e com a fadiga associada ao sistema nervoso central. Nem sequer. Eu acho que... Bem que o neural aí é cuidado, porque se estás a falar de força e potência, a demanda neural é grande, a sessão seguinte, a organização semanal do treino concorrente entre força e resistência também deve respeitar isso. Sim, mas a fadiga vai responder muito mais. Desculpa, diz. Não, continua, termina o raciocínio. Quanto mais curto, em termos, quanto menos oxigenado for, seja na força, seja nas vias energéticas, eu acho que mais cedo deve aparecer. Quanto mais oxigenado, porque o oxigênio vai lá estar sempre e o aeróbio vai lá estar sempre, mesmo que todo o resto do sistema de alta intensidade ainda esteja em recuperação, pode ser atrasado mais para o final da semana. Ou depende, se estão numa fase de sobrecarga ou são só numa fase de manutenção, e que aí a polarização dos estímulos deve ser muito bem mais gerida. Pronto, o que eu só ia dizer era, já se falou aqui muito, também se falou muito para o desporto, mas que também também se aplica em contexto de prática clínica, porque fisiologia. Assim, sintetizando, acho que o que se tira daqui é que a prioridade da sessão vai ter a ver com os objetivos, né? Se nós queremos, e falando nas vias energéticas, se queremos algo que queremos melhorar a nível mais anaeróbio, seja lático ou não, tem que ser priorizado no início da sessão, porque é quando vamos ter essas vias mais disponíveis para. Portanto, se eu em termos de sistema energético de cardio quero treinar essas vias, tem que ser no início da sessão. Mas se a minha prioridade é potência e força e não tanto as vias energéticas, então a força e a potência é que tem que estar no início da sessão, porque é através dessas vias energéticas. Mas agora isto também a gente pergunta, se eu também quero... Mas a importância disso, agora que eu estava a ouvir, desculpa interromper-te, é o vício do Tabata, que é, ok, é fácil parecer que está a fazer um bom trabalho, mostrando muita coisa e não estar, porque mete o gajo a fazer pliométricos, força, e no fim há 30-10 ou 10-30, 30-15, volta a andar e toca a andar. Sem ter uma mínima noção do que é o resto da semana de trabalho, se calhar mais valia eu ter acabado a sessão a fazer um bocadinho de mobilidade e alguns exercícios acessórios do que estar ali a massacrar. Depende, porque ele no fim vai dizer, se for um gajo que não perceba grande e que não tenha grande escola, em termos de nunca ninguém ter dedicado a ensinar, vai dizer, grande treino, estou todo partido. Espetáculo. Mas se calhar só estiveste mesmo a fazer isso, a parti-lo. Não tiveste a criar condições para construir algo produtivo. Pronto, acho que aqui então mas aqui acho que está arrumado. Constatar que deixar... o que eu queria perguntar era no fim, por exemplo, isto idealmente, se eu quero treinar força, será numa sessão, se eu quero treinar a parte dos sistemas energéticos, será noutra, por causa disso que falaste, no treino concorrente. Se não é possível, se eu quero treinar a parte mais aeróbia, deixar sempre a parte aeróbia mais para o fim, porque se eu treinar a primeira parte aeróbia, embora treine a parte aeróbia, já gastei os sistemas energéticos anaeróbios
e treinar força a seguir já não vai fazer sentido, porque os sistemas energéticos que eu quero utilizar para o treino de força já os gastei, e entre aspas, porque eles estão sempre a renovar, mas não vou conseguir produzir a força que poderia produzir. Portanto, se eu quero treinar força, treino primeiro e deixo a parte aeróbia, porque o sistema aeróbio é sempre o último a acabar, né? A única coisa aí que se pode, tipo uma exceção, será exercícios de core, em que às vezes, por exemplo, em remadores vê-se muito o foco no core do tronco, e eles vão treinar, fazem 1h30 e depois vêm fazer só mais meia hora só de exercícios a desafiar, mas é um misto. No início já me chateou, já aceitei, agora neste momento entendo, é sair da rotina. Em desportos que têm muito volume repetitivo, o ter desafios com instabilidade, até entendo, exatamente porque criar estímulos diferentes, e aquela estrutura já está com alguma pré-trabalho, já trabalhou, e tu queres aumentar um bocadinho a sobrecarga ali, se bem que... Sim, mas repara, mas aí o tronco deles também precisa de muita resistência, portanto até treinar no fim de sessão, eles estão a treinar a parte da resistência do tronco, né? Da parte aeróbia do tronco, digamos assim, um bocadinho. É trabalho aeróbio do tronco. Sim. Ok, esta pronto. pode ser uma exceção. Sim, ok, boa. Temos aqui mais gente, o Pedro Marino fez aqui uma pergunta, queres desenvolver mais um bocadinho, Pedro? Queres abrir o microfone, por favor? Boa noite, não sei se conseguem ouvir. Sim, perfeitamente. Não sei se falar um pouco da fadiga neural na parte da isometria e na parte do treino. Não sei se podem falar mais um bocadinho, porque aqui em isometria existe mais fadiga deste tipo. Tu aí tens que perceber como é que existe a comunicação entre nervos e a comunicação nervo-músculo, ou fenda a comunicação neuromuscular. Existe a acumulação de metabolitos da própria circulação de informação neural, e existe, no caso da isometria, a falta de estímulo a chegar acima a provocar uma nova resposta. Ou seja, como não existe quase uma estabilização dessa resposta, não existe, ao contrário do que acontece com uma contração concêntrica, e a influência do sistema nervoso central vai-se diminuindo, e essa capacidade de recrutamento vai-se diminuindo cada vez mais. A fadiga neural é uma coisa tão complexa, porque acontece em vários níveis. Tem o nervoso central, tem o nervoso periférico, a transição no periférico, na transição para o músculo, dentro do músculo, o papel dos fusos neuromusculares é muito importante nessa parte. Mais coisas. O papel não da parte do não, o simpático e no parasimpático influencia também isso. A capacidade de resistir à fadiga neural ou não. Basicamente é a razão das coisas funcionarem umas vezes e não funcionarem outras muitas vezes. Acontece por causa disso, porque a recuperação a nível neural e da capacidade contratil, porque o músculo vai sempre responder a isso. Sim. Um bocadinho o que o Nora falou da preparedness versus readiness. São coisas completamente diferentes. Depois no final não vou responder essa questão diretamente, mas vou tentar dar ferramentas para responderem, para vocês terem boas fontes. Isto porque estamos numa altura em que ter boas fontes é meio caminho andado para não fazermos nem dizermos asneiras. Eu vou tentar deixar com boas fontes para, melhor do que eu ser eu a explicar, ser alguém que se calhar sabe do assunto. O Xavier também perguntou quanto tempo entre trabalho de força e trabalho aeróbico. Sim, vai depender muito para maximizar ambos. Vai depender muito do que é o teu trabalho de força. Porque se for resumindo, long story short, grosso modo, mínimo 24 até 72. É uma janela boa que já engloba todos os tipos de trabalho de força. Lá está.
uma sessão com uma carga excêntrica grande, se calhar eu as 72 até ser amigo. Se for uma ação com muito mais trabalho concêntrico explosivo, se calhar 24 horas chega, ou até se pode aliar mais. Bruno, eu acho que, O desculpa, volume do trabalho em si. Bruno, acho que o Xavier estava a tentar perguntar se conseguisses fazer 2 sessões no mesmo dia, uma de força e uma de trabalho aeróbio, Ok. qual o número de horas, que eu acho que é 6 a 8, fala-se no mínimo de 6, sim, 5 horas mínimo. mínimo de 5, acho que era isso que o Xavier estava a perguntar. 5 horas, ok, é seguro. Ok, treinar às, sei lá, acabar o treino às 11. Sim, não é perfeito, mas em termos fisiológicos, a partir das 5, 6 horas, o corpo já vai responder de melhor forma. Agora, podia de saber responder porquê e fazia um brilharete, mas não sei ao certo todos os mecanismos disso, de forma a enumerá-los, mas sim, ficando aí 5, 6 horas parece ser, tem a ver aí já entramos, no próprio dia entramos com toda a parte hormonal de resposta ao exercício, porque vai haver picos e vai haver depressões que depois vai precisar de pelo menos esse período para tentar ter tem a ver com a resposta, sobretudo da cortisol, da testosterona, é um dos fatores influenciadores e a própria reatividade do sistema nervoso também é o outro. Portanto, essas duas coisas são as grandes. Isto, havendo parte energética, estando tudo ok. Ok, e epá, isto aqui ainda deu pano para mangas. E só agora que eu estou a chegar aqui. Ok. Agora pensando de uma perspectiva mais global, menos focada no treino em si, sempre tive tempo de puxar para isso, mas quando estamos a montar uma sessão de treino, claro que estas coisas que nós falámos da importância da carga, do volume, dos exercícios, dos ângulos, excêntrico, isométrico, concêntrico, importa, mas não é só isso que vai dizer o sucesso da nossa intervenção, seja ela muitas vezes são duas coisas ao mesmo tempo, que é diminuir a dor e aumentar a capacidade do indivíduo, ou para certos movimentos ou para o seu dia-a-dia. Depende se é um atleta, o chamado atleta do dia-a-dia, ou se é um atleta de uma modalidade em si. Aqui, um recurso bastante interessante, já que toda a gente deve conhecer, mas que não conhecer, procure pelo Ben Cormack, procure pelo Core Kinetic, apresenta-vos bons recursos. Claro, ele também é formado em S&C, se bem que tem feito a sua carreira muito mais a mastigar todo esse mundo para algo mais leve de compreensão e tocando em pontos que são muito interessantes, não só para o treino, mas também para os físios, que é sobretudo a escolha do exercício, tendo em conta a capacidade tecidual do elemento, as estratégias de movimento existentes pela pessoa ou o seu background de movimento e a progressão que se pretende dar, a estrutura de crenças que ele tem, e isto só a parte de fear avoidance é um mundo em termos de desmistificação e de educação, e aí já é um papel. Lá está. Esta é a grande vantagem de conseguirmos trabalhar na mesma à distância, que é, sobretudo, trabalhar a parte educacional, que entramos muito pela parte das beliefs, das crenças, e ajustar toda a parte do exercício para responder a isso, com a capacidade de resposta do tecido, as estratégias de inibição de dor, seja globais da prática de exercício e não só. Ok. E aqui criar a ideia, que eu queria passar com este slide, criar a ideia que não é simplesmente pela métrica o de chegar àquela marca de força, de carga, chegar à assimetria, e isso é uma coisa engraçada, chegar à assimetria não quer dizer muitas vezes grande coisa, porque eu se tenho uma lesão, um saltador, um saltador, ou, por exemplo, um jogador de futebol, em que tem uma perna
só joga a pé direito e a perna esquerda sobretudo tem ações de apoio, grosso modo, por assim dizer. E ele, antes da lesão, tínhamos medido no início da época que ele saltava, sei lá, no salto horizontal, sei lá, 1 metro e do outro 1,20 m. E agora imaginemos que eu não tenho estes dados. Eu estou em clínica, recebo o atleta, ele vem de lesão e eu vou avaliar o salto horizontal. Ele tem 90, 95 a potenciar um membro lesionado. Eu digo, pronto, tu estás a 100%, está bom. Não é? O que é que vai precisar de trabalho ali? Eu sei que isto nem tem nada a ver com este slide, mas a questão da simetria é outra questão bastante engraçada de discutir, porque tem muito se lhe diga. Idealmente nós queremos aproximar-nos dela, tê-la não quer dizer nada. Ou seja, andamos, se calhar, no contexto de uma reabilitação da LCA, existem critérios claros de margens a ter. Sim, exatamente. O Nora respondendo a isso, exatamente. É a área dele e é o que ele tem falado mais, mas o Nora estava a falar do José Afonso, em que ele tem um curso em que fala bastante sobre as assimetrias. Eu gosto do tema das assimetrias também por causa disso, porque precisamos 1 mês ou 2 meses a trabalhar com o atleta para conseguir também aproximar desses valores para termos segurança em avançar e depois chega uma altura em que a simetria não nos quer dizer nada, porque não falta aí são atletas com LCAs e com forças simétricas de quadríceps a fazerem rupturas. Se fosse só a simetria estávamos nós bem. Ok, mas voltando aqui um bocadinho à linha, aqui ficar com a ideia que para um fisioterapeuta existe, e esta é a grande razão de estudar mecanismos, todo o processamento e a dor, o fenómeno de dor no corpo com o exercício encaixam tão bem, porque é um exercício, uma ferramenta espetacular para, de forma organizada, conseguir modular essa resposta e um bocadinho quebrar um ciclo que estava negativo para um de reconstrução e de realmente reabilitação. Andando para a frente, acho que ninguém tinha aqui nenhuma questão sobre isso, referindo mesmo o que estava no slide anterior, a importância de divertir, de ser atraente, de irmos para o ginásio com alguém que não é atleta, que não estava a fazer exercício. Tenho tido N casos, e não quer dizer que sejam 50, 60 anos, tenho rapazes, raparigas que simplesmente tiveram histórias de vida diferentes, ou mais complicadas, ou mais, não interessa agora, mas que com uma grande aversão a tudo o que era cansar e fazer exercício, e com carradas de sessões de marquesa e fisioterapia, e que melhoravam, mas que pioravam a seguir, e que melhoravam e pioravam a seguir, e entretanto, quando tu começas a criar algum ambiente divertido, de um jogo de trabalho de equipa, ou seja, consoante aquilo que ela ou ele me dá, eu ajusto-me e existe cedência de parte a parte. Não gostas disto, mas tens que fazer isto. Ok, gostas disto, ok, e perceber que no meio disto tudo, tentar incluir os princípios que nós falamos até aqui, juntamente com todo este cariz de complexidade e de relacional, é um bocadinho o segredo de trabalhar com exercício para dor e aqui saindo da perspectiva de reabilitação musculoesquelética clássica, de capacitação e potenciação e off you go. Aqui já estamos a entrar muito mais na complexidade de quebrar uma bola que ia montanha abaixo e tentar literalmente pelo meio parar e depois perceber que ela se calhar consegue andar por outras maneiras sem ser montanha abaixo, abrir-lhe outros caminhos. E para isso precisamos, a longo prazo, de respeitar os princípios, porque vamos querer progredir e vamos querer criar adaptações também, e aqui eu não abro mão disto, podemos
abrir mão de certos princípios e não trabalhar literalmente como se fosse para a força. Se calhar é aquilo que eu não preciso ganhar força para ter dor, para não ter dor. Mas invariavelmente o exercício ou o esquema que nós vamos usar vai levá-lo a ganhar força. E isso funciona das duas formas, funciona para os dois lados, nos dois sentidos. Mas a estratégia para lá chegar é que aí acho que é muito mais. Existe muito mais fatores a influenciar a forma como devemos atuar e como devemos manipular todas as variáveis numa sala de exercício, tendo em conta a pessoa que temos à frente. Só este tema aqui dava para outra conversa de 1h30. Ok, vamos andar um bocadinho à frente, acho que. Ok. O João fez aí um comentário. Mas, para dor, temos que seguir esses princípios do que falaste antes. Tu queres uma resposta de sim ou não? Podes ligar o microfone? Não, eu só discordo. Ok. Não, mas eu percebi o que quiseste dizer, ou seja, a dor não tem nada a ver, mas se a pessoa quiser continuar a treinar, vai ter que respeitar certos princípios. Sim e não. A ideia é eu não apresento os princípios. Ou seja, eu não sei, eu não lhe digo que é sopa. Mas a sopa temos lá. O nosso desafio, eu acho, e é isto que eu estou a falar assim porque é assim que eu penso. O meu desafio é apresentar algo que tenha background em termos de evolução, em termos desse estímulo, mas, e aqui o mas vem primeiro que isso, respeite tudo aquilo que estávamos a ver no slide anterior. Que respeite a capacidade de tecido, as crenças, e aqui as crenças têm e a capacidade da pessoa aderir ao aquilo que nós estamos a apresentar, porque eu acho que falhando essa adesão terapêutica e não respeitando o sistema de crenças da pessoa, podes meter os teus princípios no sítio que eu cá sei, porque não vai dar em nada. Ou os princípios não são teus, são princípios de treino. E isto para dizer que eu também concordo contigo. É literalmente isso. Sim, eu também concordo contigo, mas o nosso desafio continua a ser tentar fazer essa simbiose. Se há trabalho de um fisioterapeuta que trabalha numa zona cinzenta, é este. Porque pegar num gajo e pô-lo, não estou a dizer que é fácil, porque é tudo menos fácil, e pô-lo num alto rendimento outra vez, e ele fez uma lesão complexa no joelho, com cruzado menisco e mais não sei o quê, cartilagem, blá, blá, e voltou a jogar espetacular. Sim, mas isso aí precisa de bons princípios em termos de toda, e anulando agora toda a complexidade da dor, falando só no ponto de vista de capacitação da estrutura e do atleta. Agora, quando falamos aqui de dor crónica dos não atletas, eu continuo a achar que o princípio deve ser, devemos saber muito de treino, porque só sabendo muito de treino conseguimos ler nas entrelinhas aquilo que, para trabalhar com utentes, de um ponto de vista mais que parece à primeira partida básico, dá-nos mais ferramentas para conseguirmos, se calhar, enganar todo aquele sistema e criar sobrecarga, criar adaptação, sem eles, se calhar, perceberem que eles estão a fazer. Claro que o princípio básico é simplesmente a exposição gradual, e essa continua a ser a grande arma, mas a exposição gradual em si não é nada. Não é nada que, ou seja, graded motor exposure. Ok, e agora chega ao 80, ok, vamos fazer graded motor exposure. Sim. Sem perceber de ângulos, sem perceber de timing, sem perceber de vias energéticas, se calhar todas essas coisas vão nos ajudar a montar a melhor sessão para que aquela pessoa diga, pá, trabalhei, fiquei cansada, mas entendi porquê, entendi o que é que aconteceu, 2 dias depois, epá, vamos lá outra vez e não, como é que estás? Pá, dói-me, porque estamos a falar de casos de dor crónica, tu não vais fazer um treino e a dor vai desaparecer, pá, dói-me, mas senti-me melhor, senti-me bem a fazer isto, senti-me bem depois de recuperar. Quando recuperei da sessão, no início assustei um bocadinho, mas quando recuperei da sessão senti-me, criou aquele efeito de capacitação. Ok, já entramos, a partir daí explorar isso. Invariavelmente isso vai competir com a informação de dor, eu acho, e vai acabar por equilibrar um bocadinho o sistema. Por isso temos que seguir os princípios. Temos que os seguir à letra.
da forma como eles são by the book, se nem no treino, na prática, isso acontece, muito menos nós fisioterapeutas quando estamos com o utente, com toda essa complexidade à frente. Agora, devemos saber que eles existem, devemos saber conhecê-los e perceber como os manipular para sermos mais eficazes e criar exatamente, porque senão o outro risco, agora estou-me a lembrar disso, outro risco é estarmos a pedir coisas que têm efeitos que nós não controlamos, em termos de impacto sobre a pessoa, e aqui estou a falar de impacto fisiológico que nós não controlamos, porque negligenciar isso pode ter esse efeito. Por exemplo, não conhecer a diferença entre um agachamento com um tempo de descida de 8 segundos para 3 segundos e saber que isso pode influenciar a resposta que a pessoa vai ter num contexto de reabilitação, e se eu estou a falar de peso corporal, por exemplo, pode ser perigoso porque vamos, espera aí, afinal o exercício não é assim tão bom. E entramos naquela do exercício não resolve tudo. Epá, depende. A ideia também não é resolver tudo, porque senão não estávamos a falar de trabalho multidisciplinar e de trabalho de várias áreas, mesmo dentro da fisioterapia, para resolver eficazmente uma condição. Ok, seguimos? Gustavo? Sim, acho que foi bem explicado. Se alguém tiver alguma dúvida, bem, se não, siga. Então, eu gostei, quando pensei neste slide, gostei. É exatamente como montar um prato. No contexto, isto, pegando no que estava para trás, é exatamente o que se pretende. Os olhos comem, portanto, se à primeira vista o que eu vejo me agrada, ok. Ponto número 1. Se o utente olha para o exercício, isso é muito difícil. Ok. Se ele olha para o exercício, ok, parece fácil. Toda a gente gosta de sentir bem a fazer algo. Portanto, vamos tentar nos encontrar meio caminho. Não quer dizer que só vamos dar coisas super fáceis, porque senão caímos no outro erro. Pá, isto é como olhar para o hambúrguer no ecrã e depois eles chegam já à frente. Ok, mas isto parecia mais bonito quando estava a ver de fora. Ok, a parte de ser apetitoso é importante. A parte de dar a vontade de repetir, criar uma boa sensação de perceber, e a parte da vontade de repetir não é tanto pelo treino, é mais pela educação, pela comunicação e pela relação. A pessoa tem que gostar do ambiente que teve ali. A pessoa vive com dor, que está em dor ou a recuperar de algo, tem que gostar do ambiente em que realizou a sessão. E muitas das vezes há pessoas que resulta bem estiverem completamente sozinhas, há pessoas que gostam de ter outras pessoas a trabalhar, que se sentem bem, há pessoas que exatamente isso tem um efeito contrário, porque a questão de observar muito complexo. Mas aí perceber, estarmos atentos, folha branca, perceber o que é que dá vontade àquela pessoa de voltar ali outra vez e que não tenha que ser uma obrigação. Depois, a digestão ou a recuperação é a mesma coisa. Uma feijoada, umas tripas, demora um tempão a digerir. É uma grande refeição, mas também dá muito trabalho a digerir. Tudo depende do objetivo. E depois e no fio ponto 4, respondendo à questão de devemos, não serve só pôr coisas que são da moda ou que é engraçado e assim, misturar. Convém respeitar alguns princípios nutricionais porque o corpo funciona e reage a certos estímulos de certas maneiras, e só seguindo esses princípios é que nós controlamos o que é que acontece. Ok. Alguma coisa? Acho que não. Não, siga. Ok. Normalmente o problema é se trabalhamos numa clínica e estamos a trabalhar na marquesa que não temos tempo para cozinhar este prato complexo desta maneira toda. Ok, escolham 2 entradas, respeitem isto e que abram a porta a que a pessoa queira mais. Não dê exercícios a mais, dê exercícios a menos. Eu normalmente gosto disso. Dar exercícios a menos, mas que, ok, olha, gostei, fixe, tentar criar a pergunta de o que eu posso fazer mais. Se a pergunta já vos vem assim, ok, quero fazer mais, o que é que eu posso fazer mais além disto? Ou alguém, o utente, que vocês estão agora e sei lá, amanhã, alguém com quem costumam trabalhar vos mandar um exercício a perguntar o que é que achas disto? Espetáculo.
ele está à procura de mais. Mandar-vos, sei lá, estava a fazer, tenho um LCA, não sei se está aqui alguém que trabalha comigo, tenho um LCA que teve uma complicação vascular pós-cirúrgica e que teve um ciclope que teve que voltar ao bloco aos 3 meses. E que agora, neste período de quarentena, ele tem um plano que já alcança o suficiente, só que ele ainda por cima era militar e a GNR e jogar futebol. É um gajo que gosta de treinar até cair para o lado. Eu lembro até aos 4, 5 meses, sempre que havia um movimento em que o pé rodava um bocadinho mais e que dava qualquer coisa, eu, ok, faz-me o teste da gaveta porque eu acho que isto rompeu outra vez. E consigo chegar a um ponto em que ele agora já me manda exercícios a fazer coisas, agachamentos com balizas, lunges com bancos. Do ponto de vista fisiológico, tu dizes, pá, um banco pesa se calhar 10 kg, estás a fazer com o banco, pá, mas do ponto de vista da recuperação do que se passa, da lesão, pá, é espetacular. É aquilo que se cria, que alguém que desafie outra vez e que não tenha medo de desafiar. E isso, o treino permite-nos isso, mas lá está, com princípios, eu acho, com princípios. Ok, e agora o meu momento final. Eu não estava a pensar fazer isto mais cedo, mas o último gajo que eu vi não é a recomendar livros, é agora o Presidente da República. Isto se calhar pode resultar em alguma coisa, não sei quanta malta é que está aqui a ver, mas eu estava a perguntar sobre a fadiga neural, sobre esses temas, e há 2 ou 3 livros que eu acho que são muito bons. Eu tenho os em capa rígida porque eu sou teimoso e gosto de ter as minhas enciclopédias. E para isso, primeiro, o básico. E isto sobre o que é que pode falhar aqui no meu raciocínio sobre apresentar livros e chegar a Presidente da República. É que a correlação pode não querer dizer ou não quer dizer causalidade. Tirando isso, se calhar consigo lá chegar. Ok, o primeiro livro é o clássico. Toda a gente já deve ter ouvido falar sobre isto. Custa uma pipa de massa, mas vale a pena como consulta. Houve quem o lesse de fio a pavio. Eu acho que se perde porque nós não temos contexto. Agora, quando temos uma dúvida sobre um certo tipo de tema, normalmente gosto de vir aqui confirmar o que é que está e a partir daí ler coisas que saíram ou depois ou de outros autores. E o outro, que ninguém gosta, que é este, que é na altura recomendado na FMH para estudo da fisiologia, que aborda não só a parte muscular, como a parte, sobretudo, do treino de resistência. E é um bom, também é assim, puxadinho e apesar de também ser um bocado dispendioso, mas vale bastante a pena como referência. De um tema já não tão direto da fisiologia, mas que aborda um bocadinho tudo. Eu gosto bastante deste. Gostei bastante de ler este livro pela complexidade de temas que traz à performance. Este aqui é muito mais virado para a performance. Os outros são simplesmente treino e fisiologia. Este aqui já aborda outros temas que, às vezes, há formas diferentes de pensar, formas diferentes que eu preferi o documentário do que o livro. Leste o livro, Bernardo? Já leste isto? Aproveito para dizer... Não li, estava só a fazer uma piada. Era uma piada. Pronto, aproveito para dizer, e aqui um momento também, eu aproveito para dizer que quando eu comprei houve um erro com a encomenda e por alguma razão eu tenho 2 em casa e que tenho todo o gosto em ceder um se alguém precisar destes. E atenção que este aqui não é tão caro como os outros, mas ainda é um investimento. Ok, o último, este pequenino, do Brad, sobre os diferentes estilos de atleta e a forma como abordar, pode ser uma boa referência para fazer o paralelismo para a física e os diferentes tipos de utility. Não direto, porque os contextos são diferentes, mas pode ser uma ajuda a fazer um bocadinho essa referência. E eu gosto de usar alguns conceitos dele na forma como monto os planos de reabilitação e sobretudo as progressões, as comunicações, os feedbacks e por aí fora. Ok. Está terminado. Bem,
Obrigado, Bruno. Acho que, olha, tens aqui, respondo só aqui ao Pedro. O último é o Conscious Coach, Pedro, do Brett Bartholomew. É um livro assim pequenino, um livro de cabeceira. Isto é um livro mesmo feito para ir lendo, descansar. Sim, Ou se quiseres enfiar nele no fim de semana, é tocar andar, é um instantinho. é assim um livro pequeno, é muito bom para na Os outros são relação. Os outros são livros de ir lendo. Ou ir lá voltando. Aquilo é mais um livro mais seguido. Neste momento, estava aqui, ele até está aqui. Neste momento, estou a ler. É o Range. É sobre o poder. Vem no contexto mais do trabalho de ler e estudar sobre a Long Term Athletic Development. É sobre a importância da generalidade e o risco da especialização. Não só do ponto de vista desportivo, mas do ponto de vista global, profissional, sobre os benefícios e malefícios de nos dedicarmos a uma área profundamente, e o mesmo acontece com a nossa profissão, o que nos leva a pensar sobre o que é que queremos estudar, o que é que queremos fazer ao longo da nossa carreira, sobre se faz sentido saber só sobre um tema, sobre vários temas. E pronto, neste momento está a ser também uma leitura engraçada. Ok, agora estava aberto para questões. Se bem que nós estamos falando já ao longo da apresentação. Pronto. Sim, já foi sendo em modo discussão, irmos parando, irmos falando, e por isso é que isto também já se alargou e já vamos quase nas 2 horas de boa conversa. Fazendo assim mais ou menos um resumo, a primeira parte acho que já a fizemos, na parte mais fisiológica, como estruturar. Agora desta última parte, que é mais na questão da prática clínica, acho que falaste bem, acho que é um autor que quem quiser seguir é bastante importante, que é o Ben Cormack, que basicamente se queres dar treino e só sabes de treino, nada vais conseguir tirar da sessão de treino, porque já no contexto desportivo isso é importante, mas num contexto de lesão em que tens a angústia, tens dor associada, tudo o que é de mais negativo porque te impede de fazer aquilo que gostas, ou isto estou a falar no desporto como na vida diária, o nosso impacto de como conseguir organizar as coisas para que o processo para que o processo não o faças sozinho, que leves o paciente contigo, que é isso que é importante, não olhar para o produto final, mas que todo o processo que te leva lá seja um processo que o teu utente goste. Acho que é de todo importante, e é aqui também que nós temos que nos conseguir distinguir um bocadinho, é como agarrar o paciente, que estratégias ter para como agarrar o paciente, e quem ler o livro do Brett, o Conscious Coaching, tem ali uma ferramenta brutal, ele fala muito sobre isso, de como agarrar o paciente, perceber o que é que o paciente, o buy-in, exatamente, perceber o que é que o paciente quer e não quer, e também nós sabermos como moldar o paciente para aquilo que nós queremos, sempre respeitando aquilo que o paciente acredita e que o paciente tem como crenças. Só deixar assim... E aí, quando tu interligas isso com a questão dos princípios do treino, é direto. Porque se tu quiseres, trabalhar à luz aquela questão de devemos usar os conceitos, sim. Agora, é na parte educacional e relacional que tu moldas o ambiente para conseguir, se calhar, avançar mais rápido nisso ou não. Pode ser mais direto nessa abordagem ou não. Noura, vi-te aí a abanar a cabeça, queres dizer alguma coisa? Quem? O Noura, Não ou vi. não? Aqui, olha, Ana, eu posso... O Bernardo já nos respondeu, Bruno. Se calhar postávamos no Facebook, fica assim mais acessível a mais gente. Depois escreves os livros na publicação. Eu ponho... Sim, mas eu escrevo, sim. Pronto, acho que é o melhor. Mas acho que do que estava a dizer, acho que é o fundamental. É, a parte da fisiologia é fundamental, mas é uma parte do que envolve ser fisioterapeuta e trabalhar
com o aspecto do treino. Não esquecer que a fisiologia é igual para toda a gente, treinar num indivíduo saudável, num indivíduo lesionado, é a mesma coisa, ok? Os princípios são os mesmos, a fisiologia não muda, ok? Isto é exatamente igual, agora o ponto em que partes é que é diferente, mas como tu queres tornar, se tu queres tornar um atleta melhor, se o queres tornar consistente, tens que lhe dar hábitos de treino, ok? E tens que perceber como é que o podes levar a ganhar esses hábitos e como é que podes tirar o melhor dele, e isto também se aplica na fisioterapia. E um tempo de lesão, seja num atleta ou não, é um tempo espetacular para tu conseguires mudar alguma coisa, porque a pessoa está mais suscetível e está mais receptiva a ouvir o que fazer para poder evoluir. Portanto, a lesão, como muita gente fala, é uma oportunidade de te tornares um melhor atleta, e não só em termos fisiológicos, em termos físicos, mas também em termos psicológicos e sociais, que acho que é aí que nós também temos que ter um papel. Agora, Bruno, não sei se queres dizer alguma coisa, se alguém tem mais alguma pergunta aqui para o Bruno, se ficou esclarecido o que ele foi falando. O Nuno aproveitou, eu sabia que isto de recomendar livros é sempre uma boa aposta. O Nuno Teixeira deixou aqui um livro bom sobre a questão da cultura do hábito. Pessoalmente não conheço, mas vou pesquisar sobre ele. Pegando na tua questão, sim, eu acho que é quase não é um processo de reabilitação per si, se não existir essa transformação puro, um processo de reabilitação puro, não uma simples recuperar um movimento de flexão, de elevação do ombro, processo de recuperação puro só existe se existir esse ganho perante a adversidade, que se reflita também na parte física, mas sobretudo nessa toda essa robustez, e esse pacote da robustez à adversidade é criado com pequeninas agressões que é o treino, e aqui a questão dos princípios é muito importante para saber como sequenciar bem essas agressões, e depois o nosso papel de servir bem esse prato, de embelezar, de o ajustar o melhor possível àquela pessoa, para que ela, de facto, o principal princípio para criar o hábito é que ela queira repetir e não ser obrigada a comê-lo, porque aí não vai resultar mais do que 2 ou 3 vezes e nunca vamos conseguir realmente criar essa robustez. De resto, okay, da minha parte foi um prazer, não estava à espera nunca, é que isto desse conversa para 2 horas, mas... E dava para bem mais. E dava para bem mais, só esta última parte acabou que foi quando eu percebi que já estava mesmo muito tarde, comecei a acelerar um bocadinho mais, mas eu gosto muito de falar desta parte da mistura do treino. Aliás, é a parte que eu mais gosto de falar da mistura do treino para a fisioterapia, porque eu acho que é onde sim, o projeto do Cormac e do Mikings, que a Inês Ribeiro está a falar no chat, também é bastante interessante e cheio de bons recursos. Isso, Inês, é assim por ser que eu estava a dizer, se vocês estão aqui a uma segunda-feira à noite ouvir-me, com tanta coisa a acontecer e para ler e ouvir ao mesmo tempo, parabéns, primeiro, obrigado, mas o melhor que eu podia fazer aqui era trazer mais recursos e trazer certos pontos de vista que estão agora, já pensei diferente do que eu estou a dizer agora, já há 2 anos atrás ou 3, eu já trabalho puramente com exercício, ou 70% com exercício desde 2017, desde outubro, mais ou menos, portanto ainda não fiz 3 anos, portanto não sou ninguém. Já mudei de opinião N vezes, vou continuar a mudar, por isso vamos a isso, vamos por aí. Estas iniciativas são porreiras mesmo para isto, para trocarmos ideias e da minha parte em relação à moderação e à forma como o Gustavo foi complementando as ideias, acho que também está de parabéns, também gostei bastante e não sei se não houver mais nenhuma questão. Eu e não só, todos os que foram intervindo, acho que foi importante. Sim. Pronto, acho que mais ninguém tem perguntas, se alguém tiver ainda vai a tempo. Agradecer ao Bruno pelo tempo que dispensou a preparar a palestra, obrigado por ter
ter aceito o convite. Acho que deixou aqui umas luzes e tal. Falamos 2 horas, dizemos que já íamos em muito tempo, mas 2 horas é muito pouco tempo para falarmos do que isto se pode falar. Mas pronto, pessoal, era ficarem com essa ideia da fisiologia do que é o treino, mas que é só uma parte e que há muitas outras coisas que podemos falar. Agradecer também a quem esteve aqui na palestra, porque era isto que nós pretendíamos quando criamos estas palestras, e dizer que não fui eu que criei isto sozinho, criei isto com o Bernardo Martins, com o João Ferreira também já foi aqui moderador, e com o Gabriel Lage, que ainda não foi moderador, mas também está sempre por aí, tem dado uma boa ajuda. Já estamos a juntar aí mais uma série de preletores para fazer aí uma segunda fase. Estamos a tentar também ir buscar um bocadinho fora de Portugal. Deixo-vos assim aqui um roçado, que espero que vão estando atentos. E pronto, agradecer a quem vai participando, porque é mesmo isto. E pronto, acho que está tudo dito. E o Bruno, então, quando fechamos aqui a sala, Bruno, se deixas então os livros nos comentários para as pessoas procurarem. E foi o que o Daniel disse: quem tiver em PDF, acho que é importante dizer, porque não custa nada passar uns aos outros e é só um acrescento que conseguimos dar. Tá? Obrigado, Bruno, e obrigado a todos que estiveram aqui a assistir.